Fala aí, minha gente, tudo bem? Vamos falar dessa quarta-feira da Libertadores com dois confrontos entre brasileiros, Fluminense e Atlético Mineiro, e também Botafogo e São Paulo. Vou começar falando sobre Fluminense e Galo, porque foi o primeiro jogo, por óbvio, até porque acho que foi um jogo com um pouquinho mais de emoção no finalzinho por conta de ter saído um gol, já que no outro jogo entre Botafogo e São Paulo a gente teve um 0 a 0 muito emocionante também, mas no Fluminense e Atlético Mineiro acabou então por a gente ter um time vencedor. Vamos começar então falando sobre esse confronto, um jogo bastante nervoso, principalmente pelo momento dos dois times, que não é assim tão bom, muito longe de estarem nos seus auges, o Fluminense principalmente por ter acabado de sair de uma zona de rebaixamento, ainda tá lidando com essa pressão toda, e o Atlético que tem uma expectativa um pouco maior por parte do torcedor, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelos reforços que trouxe e pelo dinheiro que é investido também, para quem sabe fazer uma temporada muito melhor do que vem fazendo. E não tá jogando tudo que sabe já há certo tempo com o Gabriel Milito. Um jogo, como eu disse então, cheio de nervos, jogadores discutindo entre si, tudo certo, é tudo normal, faz parte do jogo entre isso. O Hulk com o Gustavo Scarpa do lado do Atlético Mineiro e também ali do lado do Fluminense o próprio Ganso também com o Thiago Santos. Mas no geral foi um primeiro tempo ok, sem muitas chances de ambos os lados, o Fluminense ainda me parecendo um pouquinho mais incisivo, muito pelo fato de estar jogando em casa, com o apoio da torcida e ter que levar algum tipo de vantagem para Belo Horizonte, afinal enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas, no seu estádio, na Arena MRV, não é nada fácil, uma pressão absurda também, então claro que o Fluminense tinha que ter algum tipo de vantagem nesse confronto, e conseguiu, mas só no segundo tempo. No primeiro tempo ainda, então, poucas chances, teve o Serna também furando numa bola que seria uma bela oportunidade de bater a gol, quem sabe um chute forte para vencer o Everson, acabou furando, o Fluminense ainda tentando, mas sem conseguir converter isso em oportunidades claras. A sensação que passava era que o Fluminense rondava muito a área, carregando a bola com o John Arias, mas sem conseguir converter isso em boas oportunidades. Faltava um toquezinho a mais. Quando chegava dentro da área, era algum toque errado, alguma outra coisa acontecia que impediu o Fluminense de conseguir abrir uma vantagem maior. Pelo lado do Atlético Mineiro, não só do primeiro tempo, mas também no jogo como um todo, me pareceu que o jogador mais incisivo foi o Hulk, por estar tentando puxar contra-ataques e principalmente chutar de fora da área, coisa que o Atlético hoje tem bastante dificuldade de criação mesmo, são os dois jogadores isolados e parece que a linha de meio campo ali, que tem Bernardo, Gustavo Scarpa, fica muito afastada desses dois jogadores de ataque, de frente, que é o Hulk e o Paulinho. Aliás, o Paulinho hoje fez uma partida bastante nula também, pouquíssimo efetiva, teve uma oportunidade clara que, aí tudo bem, é do jogo, me parece que faltou uma noção para ele de não estar impedido e dar aquela cabeçada do jeito que deu. Poderia ter parado a bola e ter feito alguma coisa muito melhor. Mas claro que na velocidade de uma partida é difícil você perceber isso. Mas era uma oportunidade clara que poderia ter sido muito diferente. Uma pena pro lado do Atlético Mineiro. O Fluminense continua ainda criando as suas oportunidades no segundo tempo. E aí a gente entra num fato de elenco, que o Atlético também tem, mas agora eu tô falando do Fluminense. Onde 3 jogadores entraram. 2 deles foram muito decisivos. O Keno e o Marcelo. O Cano, é muito bom também ver ele depois de 2 meses, estava afastado por lesão, mas não foi decisivo no jogo de hoje. E sim, o Marcelo e o Keno. O Marcelo por ter dado o toque de primeira e o Keno por ter dado o cruzamento, então, para no finalzinho da partida o Lima ter conseguido fazer aquele gol, que é verdade, era muito defensável aquela cabeçada pro Everson fazer alguma coisa melhor, mas acabou não conseguindo. O Fluminense não tem nada do que ver com isso e, por conta disso, conseguiu uma vantagem de 1 a 0 no finalzinho da partida, 41 minutos, se eu não estou enganado, mas foi um jogo ok, bastante equilibrado, né? 13 finalizações pro lado do Fluminense, 9 finalizações pro lado do Atlético Mineiro, então qualquer um ali poderia ter saído vencedor, mas me parece ainda que pelo fato do Fluminense ter sido mais incisivo, ter buscado mais um gol, até por estar jogando em casa, então, como eu disse, ter que fazer uma vantagem hoje para não ir muito nervoso pro jogo da volta, acho que o Fluminense fez por merecer a leve vitória que teve, mas também não seria nenhuma injustiça, eu acho, se o Atlético Mineiro fizesse um gol, por exemplo, mas foi um time que não criou muito. Agora vamos falar sobre Botafogo e São Paulo. Esse sim é um jogo completamente diferente, muito mais um amasso do Botafogo em cima do São Paulo, pelo menos em sensação de jogo, a sensação de perigo e tudo que os dois times promoveram em campo. Claro que isso aí não se refletiu no placar, mas para quem viu o jogo, viu o amasso que foi em oportunidades do Botafogo. 22 finalizações do Botafogo contra apenas 6 do São Paulo, o que era completamente natural pelo momento dos dois clubes. O São Paulo não vem jogando um grande futebol com o Zubeldia, por mais que seja um time defensivamente muito bem postado ali com seus jogadores, tanto que hoje o Rafael, goleiro do São Paulo, foi eleito o jogador com a nota mais alta pelo lado do São Paulo, e quando o goleiro é o jogador que tem nota mais alta, vocês sabem por quê, porque o outro time
obviamente foi muito mais incisivo e criou muito mais oportunidades para o goleiro conseguir defender. Então, nesse caso, foi um amasso do Botafogo, 22 finalizações contra 6. Cara, é uma diferença absurda. O Botafogo vem jogando numa rotação muito alta, quem vê os jogos acho que fica mais ou menos até encantado com o ataque do Botafogo, que lá na frente você vê ali sendo comandado pelo Thiago Almada, pelo Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, então até o próprio Tiquinho Soares também, que entrou no segundo tempo, teve suas oportunidades, mas é um time que encanta jogando. Pressiona muito, consegue marcar alto, faz as roubadas de bola e já consegue fazer ligações muito rápidas pro ataque para ver até onde consegue ali gerar uma oportunidade clara de gol para conseguir matar o jogo. Foi o caso hoje de ter conseguido várias finalizações, seja com o Thiago Almada de fora da área, seja com outros jogadores de dentro da área, obrigando o Rafael a fazer defesas quase que inacreditáveis, e quando ele não conseguiu, foi salvo pela trave, pelo menos em 2 oportunidades, uma delas com o Savarino e eu acho que a outra foi com o Thiago Almada. Mas é impressionante. O São Paulo, todo o contexto, o peso de camisa, a tradição na Libertadores, 3 títulos, tricampeão do mundo. Claro que essas coisas da mística não entram em campo, mas eu acho que faz diferença no psicológico dos jogadores. Então, o São Paulo soube resistir bem. E aqui, claro, a zaga do São Paulo, a defesa, além do goleiro, também merece bastante elogios ali com Sabino, com o próprio Arboleda também. Mas enfim, gente, 2 jogaços de Libertadores, a gente teve a oportunidade de assistir. O São Paulo me parece que conseguiu se achar um pouco mais no jogo apenas no segundo tempo, né? Criou algumas oportunidades, mas acho que a primeira delas foi até num chute do Luiz Gustavo, que poderia ter sido muito melhor. Ele tentou pegar de primeira, estava até com certo espaço para conseguir fazer alguma finalização um pouquinho mais deslocada do John, mas não foi o caso. Mesmo assim, acho que agora o jogo fica um pouquinho mais equilibrado, mas por algum motivo eu ainda acho que o Botafogo talvez tenha 1% a mais de favoritismo pela bola que vem jogando. Claro que agora a torcida do São Paulo lotando o Morumbi, 50, 60 mil pessoas, todo o contexto que envolve o São Paulo de volta numas quartas de final de Libertadores, pode ser um ingrediente a mais para o clube paulista, mas pela bola que vem jogando, dentro de campo você analisa um time, você analisa o outro. Cara, o São Paulo hoje foi muito mais defensivo na base da retranca, tentando puxar algum tipo de contra-ataque para conseguir fazer alguma coisa. Diferente do Botafogo, que busca o jogo o tempo inteiro, e claro que a oportunidade em algum momento vai surgir. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não sei porque eu tô falando desse ditado, mas acho que ele reflete bem. Em algum momento pode ser que o Botafogo faça um gol de tanto insistir e o São Paulo de tanto ficar recuado. Acho que no Morumbi o São Paulo vai se soltar um pouco mais para ver se consegue abrir o placar, pelo menos, fazer 1-0, ver até onde consegue chegar. Aliás, só para não esquecer também, o Caleri hoje teve uma chance quase que inacreditável de ter sido perdida. É quase que foi mais ou menos o lance do Paulinho no Atlético Mineiro contra o Fluminense mais cedo. Uma oportunidade que, tudo bem, no calor do jogo você tem que decidir rápido, mas era uma bola que ele estava sozinho e recebendo ainda em condições de finalizar com a perna boa pro gol. Uma chance ali que não poderia ter sido perdida. Pode ser que tenha custado caro, mas ainda é muito cedo pra gente falar sobre esse tipo de coisa. Vamos aguardar então semana que vem. Tá certo, minha gente? Se gostou do vídeo então, peço humildemente, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, você me dá uma ajuda gigantesca pra continuar crescendo aqui no YouTube. Aliás, muito obrigado pelos 10 mil inscritos que a gente acabou de bater, tá certo? Tamo junto, até a próxima.